Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que eu considero bem interessante. Na maioria das vezes, nós ficamos muitas vezes sem saber o que a gente pode desejar para aquelas pessoas que são conhecidas, queridas ou especiais para a gente, né? Diante de momentos e situações que a pessoa porventura esteja atravessando em termos de desafios, né? Ou fragilidades com o corpo físico, né? E quando a gente quer orar pela pessoa, e é aí que o ponto da nossa, exatamente do que eu quero falar com vocês, como que eu oro pela pessoa, né? O que eu desejo para a pessoa quando em oração? É uma pessoa que eu gosto muito e é uma pessoa que está atravessando uma fase tão difícil com a saúde, ou tão difícil com a questão financeira, ou tão difícil numa questão de relacionamento, né? O que eu desejo, como que eu oro por essa pessoa? Bom, gente, primeiro que penso eu, né, seria uma pretensão muito grande nossa de sabermos exatamente o que aquela pessoa está precisando, né? Na verdade, quem sabe o que a pessoa está precisando é Deus, né? E nós não somos deuses, né? A gente tá aí camelando para se melhorar, né? Temos muito a aprender ainda, né? Muitos desencarnes e reencarnes, né? Com a busca do nosso processo de lapidação do nosso espírito, de maturidade, de elevação espiritual. Então, talvez, com base nisso, quando me chega, né, a situação de uma pessoa que eu gosto muito e que está atravessando alguma fase complicada, alguma fase delicada na vida, normalmente quando eu oro pela pessoa, né, eu rogo a Deus, primeiro, que envolva esse irmão, essa irmã em muita energia de luz. E que essa energia de luz possa acolher a pessoa na medida do que é necessário para que essa pessoa possa ter todo aquele peso, aquela opressão que está sentindo no seu coração, na sua mente, toda aquela dor que aquele espírito está sentindo, que seja aliviado, né? Que Deus inspire esse irmão, essa irmã, a fazer a conexão com a sua força interior, com a sua energia positiva, com a sua energia de vibração positiva, né? Com a sua energia de amorosidade, né? A energia de luz que existe dentro daquele irmão, né? E eu rogo muito a Deus que essa pessoa, então, a partir dessa energia envolvente do Pai Maior, que ela possa, então, encontrar os caminhos que ela precisa trilhar. Porque quem somos nós para estipularmos ou avaliarmos qual o caminho mais adequado para aquele irmão trilhar? Quem sou eu para dizer se aquele irmão já chegou o momento do desencarne ou se aquele irmão ainda precisa resgatar mais através daquela doença física no seu processo de crescimento, de elevação, de purificação espiritual? Então, eu me conecto, então, melhor dizendo, com essa energia, pedindo a Deus que ilumine, né, a mente desse irmão, né, na sabedoria desse irmão em conexão com Deus. Se for o caso, né, de uma doença, aceitando, né, e acolhendo a limitação que aquela doença está trazendo, né, sem revolta, sem mergulhar profundamente na dor, na tristeza da doença, mas sim ainda
vibrando na energia da vida que ainda vibra ali naquele ser que ainda está encarnado. Então, rogo pela aceitação, energia de aceitação, rogo pela energia de força daquele irmão, rogo para que a energia da conexão desse irmão com Deus esteja cada vez mais presente, pulsando cada vez mais intensamente dentro da mente e do coração desse irmão, para que ele reconecte com a essência dele, da força interior dele. E tudo isso são coisas que a gente pode fazer, né? Cada dia uma oração com um tipo de intenção por esse irmão, emanando sempre as nossas melhores energias de amor, as nossas melhores energias de carinho, de bem-querer, emanando energia de paz para esse irmão. Assim a gente ajuda, assim a gente contribui de alguma maneira para que esse irmão possa ser acolhido, acalentado, envolvido nas melhores energias e que essas energias possam sim contribuir de alguma maneira para trazer ali um bem-estar, talvez um despertar de consciência, talvez um toque suave nesse irmão que o reconecte com a energia do amor próprio, a energia da paz, aquela energia que porventura aquele irmão esteja precisando e que Deus possa envolver esse irmão da maneira que Deus sente e percebe que é o melhor. Ou seja, não somos nós que podemos determinar ou pedir exatamente o que a gente quer, e muitas vezes a gente pede de maneira egoísta, porque a gente pede com base no apego que sentimos com relação àquele irmão, né? Muitas vezes é um pai, é uma mãe, é um irmão, uma irmã, uma pessoa que amamos tanto e que porventura esteja doente e a gente não quer perder essa pessoa, né? E a gente fica rezando, pedindo para que essa pessoa se mantenha, fique, continue ali com a gente, né? Que não desencarne. Então, na verdade, isso é só um exemplo, né? Ninguém deseja que um querido faça a passagem, mas se está chegando o momento da pessoa fazer a passagem, nós não temos o direito de prender esse irmão junto a nós, né? Então toda oração, ela tem que ser e estar de acordo com aquilo que aquele irmão porventura esteja precisando. E nós, muitas vezes, não sabemos exatamente o que aquele irmão está precisando. Então que toda a nossa oração seja endereçada a Deus, que todas as energias sejam endereçadas a Deus e que Deus envolva aquele irmão com a sabedoria divina, com a sabedoria tão sublime do nosso Pai Maior, porque com certeza esse irmão estará recebendo o que precisa, na medida que precisa, será verdadeiramente envolvido, acolhido e conquistará então a paz que tanto precisa. Então era isso, gente. Hoje a minha conversa com vocês era sobre esse assunto. Um grande abraço, fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.